Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois, quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho continua o trecho que foi lido ontem, no qual, na parábola de um administrador infiel, ao final, esse homem deixou de cobrar a sua comissão dos credores do seu patrão, que o estava despedindo, para que esses credores, então, de alguma maneira se tornassem seus amigos e pudessem, quem sabe, recebê-lo. E então o patrão, na parábola, embora não elogie a desonestidade do seu administrador, por isso estava pedindo contas, ele elogia a esperteza, a criatividade do seu administrador ou do seu ex-administrador. Na continuação, nós vemos que a administração desonesta deste homem de modo nenhum é enaltecida. Agora ela é retomada, e é retomada no sentido de dizer que os ouvintes de Jesus, ele dizia para eles: vocês são espertos em usar o dinheiro injusto para fazer amigos, para também poderem se beneficiar, para poderem atender aos seus interesses. E aí então ele retoma para falar contra a infidelidade. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. Quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. E agora, em seguida, ele fala sobre propriamente a infidelidade daquele homem da parábola. Se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis, sobretudo nessa parte, no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Nisso consistia a má administração daquele homem. Esquecer-se de que não era dono daquelas coisas que administrava. E isso é detestável, tanto nas relações entre os homens, quanto é detestável, como diz Jesus no final, na relação dos homens com Deus. Porque nós, muitas vezes, nos apropriamos dos dons de Deus e nos esquecemos de que somos administradores desses dons, não donos. Então, a infidelidade não é enaltecida de maneira nenhuma.
E Jesus, então, nas várias sentenças que pronuncia, ele mostra que a fidelidade se mostra nas pequenas coisas, se mostra naquilo que é dos outros, se mostra até nos bens que não são mais importantes, como é o caso do dinheiro, assim ele qualifica. Se nós somos infiéis em situações muito menos importantes, nas mais importantes seremos infiéis. Se somos justos nas menos importantes, também seremos justos nas mais importantes. Isso mostra a intensidade da atitude que o ser humano deve ter. Infelizmente, nós temos o costume de encontrar desculpas, justificativas para, em certos casos, agirmos de maneira diferente. É claro que isso aqui não é absolutizado, é claro que a gente tem que compreender as diversas situações e tudo mais. Mas antes de compreender as diversas situações, é preciso compreender os movimentos que se passam dentro da gente também. Existem situações inusitadas que podem justificar alguma coisa. Existem. Mas a nossa atitude precisa ser preservada, a nossa atitude correta. Eu dou um exemplo sobre isso, a respeito de uma coisa que sempre me perguntam, sobre dizer pequenas mentiras, assim chamadas mentiras, em situações que às vezes a motivação daquela pequena mentira não é propriamente mentir, enganar, não é levar vantagem, mas é poupar alguma pessoa de algum sofrimento, ou mesmo para não ofender. Imagine que uma criança, por exemplo, traz alguma coisa que ela fez para mostrar para você. Olha o que eu fiz. E você não gosta daquilo e vai dizer com todas as vezes, nossa, como está feio. É evidente que se você disser para uma criança numa situação dessa, nossa, que bonito, olha, parabéns. É evidente que você não está dizendo mentira, não está falseando. Você está protegendo uma situação. E não está tirando nenhuma vantagem, nem diminuindo a pessoa, nem provocando nenhum mal. É evidente que aqui não se trata propriamente de dizer uma mentira. A gente precisa fazer isso, é claro. Agora, como é que nós podemos avaliar se esta pequena mentira ou falta da verdade aqui é propriamente um ato mentiroso ou não? Basta a gente se examinar. Qual é a minha atitude que está por trás disso? A minha atitude é preservar alguém, é não ofender. Isso é uma coisa. Ou a minha atitude é encontrar um meio fácil de me justificar. E aí, nesse caso, eu conto pequenas mentiras, mas que são verdadeiras mentiras. Invento uma doença, por exemplo, para não fazer uma coisa. Então, nesse caso, eu estou elaborando uma mentira. Eu sei que a diferença pode ser sutil, mas é importante que a gente saiba ter segurança e colocar a nossa consciência em ação. Jamais minimizar a verdade, jamais relativizar a mentira quando se trata de mentira. Mas isso não significa de maneira nenhuma confundir certas situações que socialmente às vezes a gente precisa contornar com a mentira. Isso é uma outra coisa. Precisa ter bom senso, e precisa ter uma consciência muito segura. Precisa que a gente tenha toda a tranquilidade do mundo de ser capaz de assumir aquela atitude diante de Deus. De saber Deus, como diz o Evangelho aqui,
Deus conhece os vossos corações. Os que riram de Jesus, aqui diz o texto, foram os fariseus que eram amigos do dinheiro. Logo depois que Jesus diz, não se pode ser servidor de Deus e do dinheiro ao mesmo tempo. Significa que nós não trabalhamos, que não lutamos para ganhar dinheiro? Não, não significa isso. Mas significa que não somos servos do dinheiro. Somos servos de Deus. Nós não servimos ao dinheiro. O dinheiro serve para alguma coisa. Não é um fim. É um meio. E não é o único e nem é o mais importante. Os amigos do dinheiro vão rir desta fala. Vão rir de Jesus. Então Jesus diz no final para ele: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. O que é importante para os homens é detestável para Deus. A nossa consciência nos faz íntimos de Deus, se nós formamos bem essa consciência, se nós sabemos dar os nomes certos às coisas. Pequenas mentiras são mentiras. Situações que talvez a gente deva contornar não são propriamente mentiras. E não é jogo de palavras. Deus conhece os nossos corações. Seria bom que nós também conhecêssemos os nossos corações e soubéssemos identificar quando é que a gente está sendo verdadeiro e sincero ao proteger um irmão, quando é que a gente está sendo desonesto, interesseiro ao usar de uma inverdade para um benefício próprio. Mas a fidelidade e a justiça se mostram também nas pequenas coisas, porque nas pequenas coisas também podemos identificar atitudes, não só nas grandes, também nas pequenas. De fato, para que a gente possa viver na tranquilidade, na serenidade, com a fidelidade dessas coisas, é necessário que a gente tenha uma vigilância muito grande e que a gente procure ter uma verdadeira intimidade com Deus, realmente servir a Deus para que Ele nos ajude a discernir sobre qual o significado profundo das nossas ações, das grandes e das pequenas também. Rezemos. Ó Deus, de poder e misericórdia, que concedeis a vossos filhos e filhas a graça de vos servir como devem, fazei que corramos livremente ao encontro das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.